Que a presença do Eterno se faça presente na sua vida. Nesse dia de hoje estamos meditando lá em João e falamos sobre a mulher samaritana. Se você quiser acompanhar comigo esta leitura, está lá em João 4, no seu versículo de número 13, é onde vamos dar início à nossa ministração desse dia de hoje. Olha só o que está escrito. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disse com verdade. Nesse dia de hoje estamos aqui fazendo uma leitura no livro de João e falando um pouco desta mulher samaritana. Nós sabemos que a mulher samaritana não se dava com os judeus. Eles sempre tiveram uma rixa, tiveram uns problemas. E é exatamente por conta disso que a mulher samaritana ela ia tirar água do poço de Jacó exatamente por volta de meio-dia. Era o horário que o pessoal estava almoçando e não ficava ninguém por lá. Então, para evitar qualquer tipo de problema, ela ia nesse horário de meio-dia. Mas aconteceu que nesse dia, Jesus ele mandou que seus discípulos fossem comprar alimento para eles e Jesus ficou lá, próximo ao poço de Jacó. E lá Jesus pede a água, esta samaritana. E ali até aquela conversa com ela, com Jesus, aquela coisa toda, e a conversa vai rendendo, Jesus vai entrando. E foi exatamente, parou onde nós agora acabamos de ler, né? Esse texto bíblico, onde Jesus fala com ela, se ela soubesse quem ele era que pedia a ele água. E a água que ele desse, nunca mais ela teria sede. E ali, naquela conversa toda, há uma revelação. Cristo, ele revela algo da vida daquela mulher, qual talvez ninguém sabia, só ela sabia, a respeito desses 5 maridos que ela teve, e por sinal, o que ela estava naquele momento não era o marido dela. Então você vê que Jesus ele chega, né, e consegue, e fala para aquela mulher, revela para aquela mulher um problema que ela tinha na vida dela e como esse problema seria resolvido. Se você for pegar todo o texto, você vai ver que é exatamente isso que acontece com esta mulher. E o que é que eu quero trazer com essa mensagem hoje? Hoje eu quero falar um pouco sobre trauma. Nós vivemos em um país onde há muitas pessoas, mas a quantidade é muito grande de pessoas que têm trauma. E o que é um trauma? O trauma se dá de várias maneiras. E o problema do trauma é que ele traz consequência para nós, muitas das vezes, com o passar do tempo. Você sabia que há problema em você hoje, que você vive, e é por conta de um trauma? O trauma tem capacidade de paralisar a vida de uma pessoa. O trauma ele tem uma capacidade de fazer com que você não decole, fazer com que você não desenvolva a sua vida. Então, por exemplo, eu vou falar alguns traumas que as pessoas sofrem, né? Por exemplo, existem pessoas que quando era criança foi abusada sexualmente e aquilo criou-se um trauma nela. E ela cresceu com aquele trauma. E aquele trauma gerou para ela um problema. Há pessoas que não se relacionam mais com ninguém, porque ela acha que qualquer pessoa que vai se aproximar dela vai machucá-la. E por isso ela vive a vida dela toda sem encontrar uma pessoa na vida dela, sem encontrar alguém na vida dela, né? Há pessoas
que também sofreu um trauma quando criança, né, ainda muito jovem, às vezes aconteceu um trauma, um abuso de um pai com a filha, às vezes abuso até de um tio, de um irmão, abuso de um familiar muito próximo, e essa pessoa vai ter problema na sua formação, até mesmo sexual, por conta de um trauma que ela sofreu lá atrás, né? Mas não são só esses traumas do início da nossa vida, ainda criança, que sofremos, que gerou um problema para a nossa vida, né? Até talvez hoje, depois de adulto. Há pessoas que teve decepções, né? Por exemplo, às vezes uma mulher, ela se casou com um homem e ela apostou todas as fichas nesse casamento e ela sofreu às vezes uma agressão física, moral, às vezes ela foi traída e isso criou um trauma dentro dela e ela nunca mais foi uma pessoa feliz na vida dela. Então ela teve a sua alma ferida, a sua alma passou a ser uma alma angustiada, uma alma mal-humorada, né? E para ela nada está bem, para ela tudo está ruim. Há pessoas que sofreram um trauma no seu emprego, muitas das vezes se dedicou, se deu, fez de tudo para ver aquela empresa crescer, e quando a empresa cresceu, que estava tudo bem, o patrão demitiu ela de uma forma que ela não esperava. E isso traumatizou ela. Ela passou a ter no coração dela mágoa, raiva, ira, enfim. Então, nós seres humanos somos o produto do meio. E nós desenvolvemos de acordo com aquilo que acontece nas nossas vidas. Se nós tivermos uma boa formação, certamente isso irá nos trazer vários problemas. E existe várias pessoas doentes, né? Só que tem pessoas que ainda é pior do que outras. Tem pessoas que aquele trauma gerou uma depressão, aquela depressão já gerou uma ansiedade e situações muito mais graves do que o de comum acontecer com um trauma normal que acontece na vida de uma pessoa. E por isso existe o psicólogo, existe o psicanalista, existem os profissionais que vai trabalhar, né, para ajudar essas pessoas através de um medicamento, através, né, de uma inserção de terapia, exatamente para estar trabalhando na vida dessas pessoas e trazer uma solução para que ela saia dessa depressão, saia dessa ansiedade e saia desses traumas que vive e tentar pelo menos viver uma vida comum. Mas você vê que em fração de poucos minutos, né, Jesus conversando com esta mulher samaritana, ele entrou de uma área escondida desta mulher. E ele não só revelou para ela o seu problema, como ao mesmo tempo ele curou aquela mulher. E a Bíblia está recheada de pessoas que tinham problemas na sua vida, traumas na sua vida, e foi liberto por Cristo. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje há pessoas que são traumatizadas. Tem pessoas que foram para uma igreja, chegou lá, ela foi enganada, ela foi humilhada, ela muitas das vezes foi até roubada, lesada a sua consciência e criou um trauma e não quer mais saber de igreja e não quer saber mais de Jesus. E tem pessoas que têm até mágoa de Cristo, porque ela acha que todo mundo só quer o mal dela por conta desses traumas que ela viveu. Mas eu quero te dizer a você que Jesus é o psicólogo ideal para transformar a vida. E de que forma essas mágoas, esses traumas vai sair das nossas vidas através de Cristo? A partir do momento em que nós confessamos a Ele os nossos pecados, nossas falhas, botar para fora tudo isso, porque o que aconteceu foi isso. Você vê que Jesus chega para aquela mulher samaritana e diz a ela: falaste bem, porque tiveste 5 maridos, né? E hoje o que você está com ele não é seu marido. Então ali Jesus, através de, vamos dizer assim, de uma terapia, né? Através de uma sessão, e uma única sessão, Jesus curou aquela mulher. E Ele pode curar a sua vida. Você pode ter o trauma, o problema que você tiver na sua vida. Se você confiar, acreditar, entregar a sua vida na mão de Deus, Deus sara, Deus cura, Deus liberta e Deus faz um milagre na sua vida. E que Deus abençoe a tua vida poderosamente e confessa para Ele tudo. Abre